Vamos seguir falando sobre esse assunto importante, agora com o infectologista Dr. Marco Aurélio Safadi, integrante do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão. O que a gente sabe até agora sobre a varíola dos macacos nas crianças, doutor? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos que nos acompanham. O que nós temos de dados até o momento, Roberta, no mundo, nós já temos mais de 20 mil casos confirmados no mundo, de acordo com o último relato do CDC nos Estados Unidos, né? Desses mais de 21 mil casos, nós temos menos de uma centena deles reportados em crianças. Aqui no Brasil, nós temos esses primeiros casos reportados. E o que se sabe em relação à doença, né, em relação ao que se conhecia de relatos anteriores, é que crianças são, sim, um grupo vulnerável, um grupo mais frágil às complicações da doença. Então, o que nós temos de dados muito claros é que a doença, de forma geral, ela tem um risco maior de desfechos graves, de complicações nos imunocomprometidos, naqueles que vivem com doenças que afetam a sua imunidade, e com as crianças, particularmente com as crianças pequenas, abaixo de 6, 8 anos de idade. Isso não quer dizer que uma criança acometida vai necessariamente ter uma manifestação grave. Felizmente, a notícia que a gente tem é que esses casos estão evoluindo bem, mas potencialmente é um grupo, vamos dizer, de maior risco de vulnerabilidade a complicações. Doutor, mesmo assim, né, os responsáveis é que têm que se movimentar, ficar acompanhando ali a situação das crianças, né, da saúde, verificar se houve alguma alteração, mas qual a recomendação que o senhor dá para os pais se prevenirem e seus filhos não serem acometidos por essa doença? É muito importante, Sidney, para responder a sua pergunta, né, a gente compreender como têm se comportado os casos nesse momento no mundo, os mecanismos de transmissão. Então, eu vou tomar a liberdade de recordar isso para que fique claro para quem nos escuta, não é? Quais são as formas de transmitir esse vírus. Então, esse é um vírus que tem basicamente 4 formas de transmissão. Ele pode ser transmitido através dos fluidos corpóreos, né? Então, todas as nossas secreções do nosso corpo são passíveis de transmitir esse vírus, o contato com as lesões. Então o indivíduo que tem a doença e que apresenta as feridas, as lesões, você pode se contaminar uma vez que haja o contato com essas lesões. E há também outros 2 mecanismos menos relevantes do ponto de vista de transmissão, que são o mecanismo respiratório, através das gotículas respiratórias e através do contato com objetos que eventualmente estejam contaminados. E o indivíduo leva, vamos dizer, a mão à boca, as mucosas, e dessa forma pode se infectar. Esse, aparentemente, até agora, um mecanismo muito menos relevante. Então, isso expressa, Sidney, de forma geral, o que a gente está vendo, né, nesses casos descritos no mundo. Há uma, vamos dizer, quase que concentração exclusiva. Mais de 90% dos casos reportados em qualquer um desses países têm sido em homens, basicamente na faixa dos 30 anos, é onde nós temos visto a maior parte dos casos, e homens que fazem sexo com homem e que têm múltiplos parceiros. Claro que é importante aqui deixar claro que, levando em conta os mecanismos de transmissão que eu citei, é plausível e é razoável que a gente comece a ver casos que, evidentemente, vão extrapolar além desse grupo. E é o que está acontecendo. Já há mulheres, vamos dizer, sendo identificadas com a doença, um número cada vez maior, já há crianças, e é de se supor que com o caminhar desse surto e desta doença, a gente comece a observar um número maior de casos em outros grupos, etc. É o que se espera, vamos dizer, do comportamento da doença. Mas a compreensão dos mecanismos de transmissão me parecem, vamos dizer, o mais importante como mensagem para aqueles que nos escutam, como as formas de prevenção dessa doença. Pois é, doutor, me chamou muita atenção sua primeira resposta, porque na varíola dos macacos, então, se na Covid tanta gente dizia que para as crianças a doença era menos arriscada, na varíola dos macacos a gente tem o contrário. Como é que é feito o controle e o tratamento dessa doença nas crianças? Muito bem, a gente tem que ter a humildade nesse momento, né, Roberta, de reconhecer que ainda estamos aprendendo sobre esse comportamento. É importante destacar que a monkeypox, nesse momento, ela assumiu algumas características que fogem um pouco daquelas características clássicas da doença, que era uma doença basicamente endêmica na África,
com pouquíssimos relatos fora da África e sempre relacionados à viagem. Nesse momento, a gente tem, vamos dizer, esse comportamento e a doença mudou algumas das suas manifestações. Há uma mudança nesses mecanismos de transmissão, então a gente ainda vai aprender em relação ao comportamento fora desse grupo. Mas, de fato, como você corretamente destacou, crianças historicamente são sim um grupo de maior risco de fragilidade. Se a gente levar em conta as mortes que já ocorreram no mundo, e importante destacar, até esse momento foram 5 mortes, todas no continente africano, e essa morte de hoje, reportada em Minas Gerais, no Brasil. Todos esses casos eram indivíduos que vamos dizer, viviam com comorbidades importantes, viviam com HIV numa situação de controle ruim da doença, ou tinham, vamos dizer, um câncer em tratamento, e uma única criança, né, que fazia parte desse grupo. Então, vamos dizer, esse é o cenário que a gente tem hoje e depois podemos destacar as ferramentas de saúde pública que nós temos para prevenção. Aí a gente pode conversar das vacinas e das drogas e dos medicamentos que estão disponíveis em outros países, já nos Estados Unidos, na Europa, mas ainda não disponíveis aqui no Brasil. Há vacinas e elas, vamos dizer, desempenham um papel de proteção para aqueles que fazem parte desses grupos de risco e para aqueles que eventualmente sejam expostos ao vírus. Ou seja, hipoteticamente, se o indivíduo entra em contato com outra pessoa que está infectada, né, e que a avisa, olha, eu estou com a doença, você esteve num contato íntimo comigo ontem, o uso da vacina nos primeiros dias após esse contato, há dados que mostram que ela pode prevenir a evolução da doença ou, se não previne a evolução da doença, minimiza as manifestações clínicas dessa doença. Portanto, seria, vamos dizer, 2 estratégias que a gente tem com as vacinas. Primeiro, privilegiar os grupos de risco, seria uma estratégia, vamos dizer, para prevenir a ocorrência desses casos, nesses indivíduos que são de maior risco. E uma outra estratégia, que é a estratégia pós-exposição, ou seja, o indivíduo que entrou em contato sabidamente com alguém com a doença e que a gente tem como fazer a vacina ainda assim para esse indivíduo e, vamos dizer, beneficiá-lo, diminuindo o risco de complicações e até mesmo de ocorrência da doença. E nos casos de falha, né, ou seja, naqueles casos de indivíduos que apresentam formas graves de doença, como, por exemplo, né, esse caso que estava internado em Minas Gerais, ou indivíduos que façam parte dos grupos de risco, é importante destacar que existem medicamentos específicos para o tratamento da monkeypox. Então, há uma droga disponível para isso, ainda não disponível aqui no Brasil, mas já disponível em outros países do mundo, que pode alterar o risco desses desfechos graves. Doutor Marco Aurélio Saffadi, o senhor não tem ideia como infectologista o senhor é, a contribuição que o senhor dá, dando esses esclarecimentos aqui. Agradecemos muito a sua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos.